Olá, caros irmãos. Leitura do livro Gotas de Esperança de Lorival Lopes, capítulo 40. Não espere sofrimentos. Pense sobretudo na sua libertação. Volte-se para o amor, cultive o otimismo. Livre-se de qualquer sofrimento, aceitando as situações em que se encontrar. Se não aceitá-las, a dor surge em seu peito. A sua aceitação também representa lutar, mas não é preocupação, aflição. Esta é a diferença. Lidar com os problemas sem sofrer. Entender que temos as condições para vencê-los. Compreender que tudo vem para o nosso bem. É a melhor maneira de evitar sofrimentos. Façamos agora a nossa prece. Senhor, faz-nos fortes para olhar as adversidades e os desenganos com resistência e, pautados na Tua fé, enche-nos de esperança para que possamos crescer e hoje sermos melhores do que ontem. Eleva os nossos pensamentos para que possamos abandonar o ódio, a mentira, o egoísmo e a tristeza e trocá-los por amor, doação e alegria. Que a Tua luz banhe os nossos espíritos e nos liberte da ignorância, nos colocando no caminho da elevação espiritual. Obrigada, Senhor, muito obrigada, e que assim seja. E assim, meus irmãos, vamos à leitura do Evangelho, prece e irradiação promovida pelo Centro Espírita Cearense. A nossa leitura é sobre o Evangelho, é sobre o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos, item 17, a indulgência. Sede indulgente com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos os anjos da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos han ofendido. Compreendei o bem, o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste, que é o de que pedis ao Senhor, quando implorais para vós o seu perdão, será unicamente o ouvido das vossas ofensas, ouvido que vos deixaria no nada, porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, é exato, mas se tão pouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido, pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios. O que lhe pedis é o favor de suas graças para não reincidirdes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas,
porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor, fazei por eles o que pedires, fizeste o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera, que conspurca, pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a, como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. João, Bispo de Bordeaux, 1862. João, bispo de Bordeaux, nos fala da indulgência, lembrando-nos para o exercício dessa virtude perante as faltas alheias. Geralmente somos fugazes nas apreciações para com as atitudes do outro, e quando em nossa análise, nem sempre íntegra e idônea, julgamos serem essas atitudes motivos de erro, então nos arvoramos em críticas e julgamentos. O amigo espiritual nos pede, então, para que usemos dessa severidade para com nós mesmos. Lembra-nos da passagem do Evangelho que nos diz em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. João, o bispo, nos convida ao exercício da caridade para com o próximo, através das nossas palavras e dos nossos atos. Assumindo uma conduta onde seremos apoio e incentivo para com o próximo. Sustentai os fortes, animai-os, diz ele, fortalecei os fracos. Assim seremos aqueles que fazem a vontade do Pai e estaremos demonstrando que a bondade de Deus é infinita e estende-se a todos. É no exercício da indulgência que vivenciamos o perdão das ofensas. E em nossas preces estamos sempre a clamar aos céus por esse perdão, para que possamos seguir em nossa caminhada evolutiva, fortes perante as adversidades e firmes no propósito de resistir aos erros. Assumindo essa atitude mais fraterna e solidária para com todos, estaremos exercitando a vontade do Pai, que através do seu Filho, o Mestre Jesus, nos pediu para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esta vivência é a prece que rogamos ao Pai, sendo posta em ação. No exercício da caridade e do amor para com o próximo, estaremos sendo os instrumentos dos céus na propagação do amor universal, onde todas as criaturas viverão como irmãos. Assim, nesse momento que finalizamos as reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, sejamos gratos a Deus pela oportunidade de refletir e de sentir a necessidade de vivenciarmos dia a dia, na convivência diária, buscando ser pacientes, serenos, calmos, benevolentes, fortalecidos pela fé e pela certeza de que estamos no aprendizado a cada momento. Assim,
Digamos: Senhor Jesus, somos gratos pela oportunidade de estarmos aprendendo todos os dias com o seu Evangelho de luz. Dá-nos, Senhor, a capacidade de viver e convivermos com os outros no aprendizado constante, sendo pacientes, serenos, calmos na condução das nossas vidas. Rogamos, Senhor, que através destas águas que possamos estar recebendo as Tuas bênçãos, que elas sejam fluidificadas para amenizar as nossas dores físicas, morais, espirituais e emocionais, que possamos sentir a Sua bênção nos conduzindo cada vez mais para o progresso iluminado das nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, protege-nos, fortalece a nossa fé e a nossa confiança e dá-nos o ânimo e a disposição para continuarmos na jornada evolutiva, felizes, como todos os dias nos dás a oportunidade de viver, de aprender, de conviver e de fortalecimento a cada dia, no bem e na paz. Que assim seja.